Fala, minhas ferinhas! Beleza? Aqui quem fala é o tutor Elber Correia. Então, qual vai ser o tema da nossa aula de hoje? Hoje a gente vai falar sobre conservação de alimentos, que nada mais é do que um conjunto de técnicas que visa aumentar a validade, a vida útil do alimento, para que a gente não tenha a obrigação de comer o alimento, por exemplo, no dia em que a gente comprou. Esse alimento ele pode durar dias ou até meses em nossas casas. Então, existem diversas técnicas, a gente vai falar sobre algumas delas, beleza? A primeira delas que eu queria comentar com vocês é a técnica da desidratação, que pode acontecer de três maneiras distintas. Quais são essas três maneiras distintas, da gente desidratar um alimento? A gente pode fazer por aquecimento, a gente pode fazer pela salga e a gente pode fazer pela liofilização, já comentada em uma outra aula. Aquecendo o alimento, o que é que vai acontecer? A água desse alimento, devido à alta temperatura, vai evaporar. É importante lembrar que nesse caso é necessário estar ligado na temperatura, não deixar que a temperatura aumente muito, porque além de perder água, você pode alterar as propriedades do alimento. A gente pode até perder alguns nutrientes que tem no alimento. A outra maneira de desidratar o alimento é a técnica da salga. Como é que a gente pode fazer isso? A gente acrescenta sal em excesso a determinados tipos de alimentos. Tu podes dar um exemplo de pelo menos um, Elber? Tem vários, gente. Eu posso até usar como exemplo um tipo de alimento que é bastante consumido em nossa região, que é a charque, a carne de charque, a carne seca, que nada mais é que um pedaço de carne, certo? Selecionado, escolhido lá, e esse pedaço de carne ele recebe uma quantidade de sal em excesso. O que é que o sal vai fazer nesse caso? O sal vai desidratar o alimento, o sal vai puxar, vai chupar a água do alimento de tal maneira que esse alimento fique pobre em água e o prazo de validade dele, a vida útil dele, aumente de forma considerável. É o além da carne de charque, tu pode dar outro exemplo, o bacalhau, certo? Que é muito comum o consumo dele na forma desidratada. A gente compra esse tipo de alimento onde ele está com sal em excesso. Podes dar outro exemplo, a famosa carne de sol, que é tão apreciada pela gente também. Coloca-se sal em excesso e depois pega essa carne e deixa ela exposta ao ar livre. O sol vai ajudar de que maneira nesse caso? Aumentando a temperatura do meio e ajudando o sal no processo de desidratação da carne. De que maneira? Essa água que está sendo puxada, sugada pelo sal, o sol ajuda no processo da evaporação logo em seguida. Até o próprio vento, como a carne está exposta, ajuda também na secagem dessa carne. Essa técnica, gente, de desidratação de alimento por adição de sal em excesso, ela acontece devido a um fenômeno chamado de osmose, que nada mais é que a passagem do líquido do meio de menor concentração, do meio menos concentrado. Esse meio menos concentrado a gente chama de meio hipotônico, para o meio mais concentrado. Esse meio mais concentrado a gente chama de meio hipertônico. É importante frisar, é importante lembrar que essa osmose ela acontece através da passagem desse líquido por uma membrana semipermeável. O que seria uma membrana semipermeável? É uma membrana, um tecido que tem permeabilidade seletiva. Ele deixa algumas substâncias passarem e outras não. Beleza? E a outra maneira de desidratar o alimento é pela liofilização, já comentada em aulas passadas, que consiste em congelar o alimento para que a água desse alimento solidifique e depois coloque esse alimento em um ambiente de baixa pressão. O que é que vai acontecer? A água desse alimento vai passar diretamente do estado sólido para o estado gasoso. A água do alimento agora vai sublimar. Então o alimento também foi desidratado. Essas técnicas, elas são muito saudáveis, digamos assim, por não utilizarem conservantes, que é uma outra maneira, certo, de conservar alimentos. Esse tipo de conservação de alimentos é muito utilizado pela indústria alimentícia. Eu tenho como exemplo aqui um alimento que contém elevado teor de conservante. Por quê? Porque é uma carne. E tratando-se de carne, são alimentos altamente perecíveis. O que são esses alimentos perecíveis? São alimentos que têm um prazo de validade relativamente curto, que pode apodrecer, pode se deteriorar de forma muito rápida. Então, o que é que a indústria alimentícia faz? Utiliza conservantes
E o que são esses conservantes, Elber? Esses conservantes são nada mais nada menos que substâncias químicas com ação antimicrobiana, ação que dificulta a proliferação de micro-organismos que venham a deteriorar o alimento. Beleza, gente? A indústria alimentícia também utiliza dessas técnicas simples que a gente comentou também, ó. A gente tem aqui um alimento extremamente apreciado pelos nordestinos, né? O famoso cuscuz, cuscuz é vida, onde aqui nada mais, o que foi feito aqui nada mais, nada menos que a desidratação dos grãos de milho, certo? Ele passou também pelo processo de fragmentação, né? Transformando aqueles grãos maiores em pequenos grãos, em pequenos flocos. E também existe uma outra técnica, gente, realizada na indústria alimentícia, que é apenas você aumentar a temperatura, certo, do alimento, elevar as temperaturas, na verdade, por um curto intervalo de tempo. Eu vou te dar outro exemplo aqui, ó. A gente tem aqui, ó, um alimento que é o leite, onde a conservação do alimento, de um modo geral, depende, não vou dizer única e exclusivamente do recipiente, porque ainda na indústria aqui coloca um pouquinho de soda cáustica, um pouquinho de peróxido de hidrogênio, para aumentar ainda mais a vida útil desse alimento. Mas essa técnica que eu estava falando para vocês, ó, é a famosa técnica, não sei se dá para vocês enxergarem direitinho, ó, UHT. Beleza? Deixa eu tentar focar aqui, ó, técnica, tá ruim, a luz não tá pronto agora, gente, aqui, ó, UHT. O que é isso? Você submete o alimento a altas temperaturas, algo em torno de, no caso do leite, 120, 121 graus Celsius, por alguns segundos, e depois guarda o alimento numa embalagem asséptica, beleza? Então aqui a embalagem também ajuda na conservação do alimento. Existem técnicas mais antigas também, que é a técnica da defumação, da gente colocar o alimento em contato diretamente com a fumaça. A fumaça vai bater nesse alimento por um certo tempo, vai inserir no alimento algumas substâncias químicas que também ajudam na conservação do alimento. Hoje a defumação ela é pouco utilizada, ela é utilizada mais para fins alimentos gourmet de um modo geral, beleza? Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham curtido, deixa aí o like de vocês, dá o teu feedback, positivo ou negativo, ele vai ser extremamente importante para que a gente consiga fazer algo melhor para vocês, beleza? Se encontrar alguma falha, alguma coisa que você não concorde, deixa aí também teu comentário, beleza? Valeu, galera, forte abraço!